Esse é um problema interessante envolvendo o escoamento potencial. É o caso que a gente quer descrever o escoamento em cantos vivos. E digamos que esse canto vivo forme um ângulo alfa. Então vamos fazer isso agora. Aqui tenho dois exemplos, eu vou daqui a pouco apresentar um terceiro exemplo, de canto vivo. Ora, considere o escoamento de um fluido entre, digamos, duas paredes, melhor assim, duas paredes, formando aqui um ângulo alfa, porque o ângulo ao qual eu me refiro do canto vivo é esse ângulo alfa aqui. É claro que aqui eu tenho um outro ângulo alfa que pode ser de um jeito ou do outro. Vamos considerar agora este caso. Na aula nós fizemos ao contrário. Esse aqui é o ângulo alfa. É uma cunha, como se tivéssemos o escoamento e aqui uma cunha. Neste caso, o ângulo alfa é maior do que π sobre 2. Neste caso, o ângulo alfa ele é menor do que π sobre 2. Entre duas paredes, e aqui uma cunha. Situação diferente. Queremos estudar esse tipo de escoamento, escoamento potencial, em cantos vivos. Aqui eu tenho um outro exemplo. Essa parede, são duas paredes agora, formando um ângulo de π sobre 2. Veja que aqui eu tenho escoamento do fluido, aqui tenho, é isso, essa é a ideia. É isso que a gente quer descrever. É isso que a gente quer descrever. Cantos vivos formando ângulos alfa. Muito bem. Agora, o que existe de condição a ser satisfeita por esse tipo de escoamento em cantos vivos? Vamos voltar a esta figura. Se aqui eu tenho uma parede, vamos então analisar esta parede aqui para tudo ficar bem simples. Essa parede aqui, vamos denominá-la de parede que forma um ângulo alfa, um ângulo θ, aliás, um ângulo θ igual a zero. Θ igual a zero é esta parede aqui. O fato é que a componente normal do campo de velocidades na parede, essa componente normal da velocidade, como a gente vê aqui, essa componente normal da velocidade, ela normal à parede. Essa componente normal, ela tem que se anular, ela se anula, porque a água não penetra na parede. Então, bem na superfície, essa componente normal é igual a zero, ela só tem componente tangencial. Componente tangencial. Agora, a componente tangencial aqui, utilizando as coordenadas polares, componentes tangenciais são as componentes V-ρ, V-ρ, radial. Portanto, a condição aqui é que a componente normal do campo de velocidades, ele deve se anular. Veja, V índice N, ela deve se anular para... Aqui não importa o valor de ρ, mas deve se anular para qualquer ρ, para θ igual a zero, a primeira parede, e também ela deve se anular a componente normal, para θ
igual a alfa. Exatamente. Vou ressaltar esta segunda parede aqui. Veja, essa segunda parede, né, forma um ângulo alfa e ela é descrita por θ igual a alfa, como nós estamos indicando aqui. Θ igual a alfa. Para este valor do ângulo θ, a componente normal da velocidade, veja, essa componente normal da velocidade se anula, só tem componente tangencial, né? A parede, né? A componente normal do campo de velocidades, né? A parede, né? É igual a zero. É isso que nós devemos impor, né? Agora, não é difícil, né, verificar, é isso que nós vamos agora fazer uso, né, é de que a componente normal da velocidade na parede é a componente Vθ. Componente Vθ. Então, devemos fazer Vθ igual a zero quando θ é igual a zero. E devemos fazer Vθ quando θ é igual a alfa, é igual a zero, porque estamos exigindo que as componentes normais, né, a superfície do campo de velocidades, se anule, né? Muito bem. Esse é um fato. Agora, para escoamentos em cantos vivos, né, nós escolhemos o potencial de velocidades como sendo uma função dessa forma. A vezes ρ, vezes a potência lambda, vezes cosseno de lambda θ. É assim. A gente escolhe essas soluções da equação de Laplace. Ou poderia também escolher, né? Poderia também escolher psi. Né? Também deveríamos escolher psi. Né? Mas o fato é o seguinte, em qualquer caso, você pode usar uma ou outra, você vai obter, porque é derivada, né? Veja bem, a componente ρ do campo de velocidades é igual a dφ de ρ. Dφ de ρ. E a componente θ do campo de velocidades, né, é igual a 1 sobre ρ vezes dφ de ρ, não, dφ de θ. Ou melhor, dφ de θ. É isto, né, tal qual está aqui. São essas expressões, né? Que é o gradiente, na verdade, em coordenadas polares, né? Componentes, né, do gradiente. Mas para a gente interessa essa aqui, né? Veja, se eu pegar essa função, então a componente θ do campo de velocidades, né, é dada por essa expressão aqui. A vezes lambda, não é? Vezes ρ vezes lambda menos 1, porque eu tenho um ρ aqui embaixo, e agora eu derivo a função cosseno θ, mas a derivada da função cosseno θ é igual a menos seno θ, e é por isso que aparece o sinal menos aqui. Tem aqui menos, e aqui eu tenho seno θ. Portanto, o campo de velocidades depende de ρ e θ de acordo com essa expressão aqui, né? E agora é só uma questão, né, de se verificar, né, que veja, para quê? Para quê? Então, num canto vivo, vamos lá. Num canto vivo, vou usar essa expressão aqui, eu tenho o seguinte: V índice θ, né, nós obtivemos menos lambda vezes uma constante A, né, vezes ρ elevado à potência lambda menos 1, estou copiando, né, vezes seno de lambda θ. Essa expressão para componente, mas num canto vivo,
eu devo ter a condição, e é por isso que escolhemos essa função seno, V θ de ρ e θ é igual a zero, é igual a zero. Ora, mas isso está satisfeito, porque eu escolhi a função seno, obtive a função seno. Eu escolhi a função cosseno e obtive para Vθ a função seno. É fácil verificar, porque seno de θ igual a zero é igual a zero. Né? E agora, a outra condição, né, é que Vθ de ρ e para θ igual a alfa também tem que ser igual a zero. Isso é possível desde que seno de lambda vezes alfa seja igual a zero. Então, veja, para que valores isso acontece? É quando o argumento do seno for igual a n vezes π. Em geral, a gente escolhe, né? A gente não escolhe o zero, não é bom o zero, mas a gente escolhe n igual a 1. Portanto, a condição é que o valor de lambda adequado é aquele tal que lambda é igual a π dividido pelo ângulo alfa, né, do canto vivo. É isto. Então você escolhe este valor de lambda e agora você volta para essa função, né? Então, a função, agora, vamos considerar um caso bem simples, né? Que é esse aqui, onde eu vou escolher, né, o ângulo alfa igual a π sobre 2. Né? Ora, portanto, nesse caso, lambda é igual a 2. E a função, por exemplo, agora, nesse caso, nesse exemplo, é V de ρ e θ, né, é igual a vezes ρ elevado a 2 vezes cosseno de 2 vezes θ. Se você escolher um outro ângulo qualquer, você vai agora determinar essa constante lambda associada a esse canto vivo. Né? E agora temos, então, aqui a expressão, né, para lambda igual a 2, que corresponde, na verdade aqui é lambda, na nossa notação aqui, né, lambda igual a 2, né, que corresponde a esse canto vivo. Então você vai sempre descrever um escoamento num canto vivo, utilizando esta função e escolhendo o valor de lambda que nós escrevemos aqui, né? Ou seja, lambda vezes alfa é igual a π. É essa a condição. Muito bem, então é assim que a gente descreve escoamentos em cantos vivos.